cabeça. Sobre fake news, cara, quando eu conversei aqui com a Manuela, ela usou o seguinte termo. Fake news, eu perguntei, mas o que é fake news a ela? Fake news é isso que a sociedade convencionou chamar de fake news. Eu não convencionei fake news, assim. Fake news é um termo vago, né? Sim. Nem é o melhor termo, inclusive, né? É melhor a gente falar desinformação. Isso. Porque, notícia, a princípio, é algo que você toma como verdadeiro, né? Mas tudo bem, vamos lá. O que pode ser considerado desinformação, cara? Porque existe o cara que conta mentira. E, na tua opinião, assim, pra escrever... É um troço difícil de escrever no papel. Por isso que a gente não colocou no papel. Você vai pegar aí o texto que a gente aprovou no Senado, o texto do relatório do Orlando, não tem lá dizendo fake news é isso daqui. Uhum. Tem essa e essa característica, eu posso marcar, essa é fake news. Porque essa discussão sobre o que é verdade e o que não é verdade, no final das contas, a justiça vai ter que fazer com o devido processo. E só vai fazer quando for necessário. Então, onde é que você vai ter uma desinformação? Quando eu pego, por exemplo, o assunto vacina, e não estou falando da vacina da Covid, que foi feita correndo por causa do desespero da pandemia, mas todas as vacinas, elas sofrem um ataque, existe um movimento global anti-vax, que ataca a vacina da polio, por exemplo. Uhum. E aí o Brasil volta a ter polio, volta a ter sarampo. Então essa é uma desinformação perigosa para a saúde pública. E ela é detectável pela rede, a rede vai identificar, olha, esses perfis estão divulgando, o cara bota lá, diz, não, tem uma pesquisa do sei lá o quê, e pega o efeito, a vacina dá o efeito adverso tal. Quando você vai ver de verdade, dá assim, a cada 1 milhão de pessoas, uma tem a poder, mas o vape que você está usando, 1 milhão vai ter, não vai ter efeito? Vai ter efeito. Com Até água certeza. mineral acho que dá efeito 1 em 1 milhão. Então assim, essa desinformação, e a gente tem que lembrar, hoje as pessoas se informam, se educam pela internet. Verdade. E recebem na sua bolha aquilo ali e dizem, pois é verdade, foi a palavra, Deus desceu, as tábuas estão aqui, é isso aqui. Isso é muito prejudicial. A gente teve gente morrendo na pandemia porque recusava tratamento. Não é vacina não, a pessoa recusava tratamento, ou usava tratamento que não tinha nenhuma base. A gente chegou num patamar de desinformação que antigamente você dizia, não, pô, isso aqui é um estudo da USP. O cara fala, pô, a USP é uma das melhores faculdades do mundo, a melhor do Brasil aqui, isso aqui é sério. Hoje não é mais não. O cara pergunta, saiu na Globo? Não, saiu na Globo. Então pronto, não acredito. É assim hoje, né? É assim que funciona. E o outro lado da mesma forma, saiu na Jovem Pan, acabou, não posso também acreditar. A gente tem que encontrar caminhos para que a gente resgate essas pessoas. E, na minha visão, você faz isso como? Identificando quem está na rede, identificando quem são os autores dessas desinformações, para que possam ser responsabilizados no devido processo, que não é no STF, primeira coisa, é na primeira instância. A pessoa tem que ser citada, fazer defesa, ter advogado, fazer toda a porra andar na sua ordem, e não esse atropelo que a gente está vivendo com justificativas do tipo, não, vivemos tempos estranhos, a gente precisa de medidas extremas. Toda ditadura começa com essa desculpa. De esquerda, de direita, de cabeça para baixo, tanto faz. A desculpa é sempre a mesma. Diz, olha, eu estou abusando, mas é só porque é por um bom motivo. A gente tem que fugir dessas armadilhas. E, enfim, redes hoje, internet em geral, é muito importante pra gente. Mas, Alessandro, vamos lá. Se a gente... Eu entendo, é de fato muito difícil colocar no papel o que é fake news. Mas não colocar é perigoso, já que a gente está legislando sobre isso, né? Por quê? Vamos lá. Vamos falar sobre o lance da parte jornalística da coisa. Existem portais, a gente sabe, que não só são extremamente enviesados, como também entregam umas notícias esquisitas. Sim. Tá? Ok. Essas notícias esquisitas, quando feitas por um portal X, elas têm um certo valor jornalístico que acaba protegido pela PL também, do jeito que eu entendi, que é lá no artigo 32, que assim, vamos lá, se uma plataforma, se existe esse tipo de conteúdo na plataforma, vamos lá, digitei no Google qualquer coisa e fui na parte de notícias ali. Pô, se tem alguma coisa indexada desses portais, a gente tem um problema aí que cara, como é que o Google ele faz o quê? Tira isso do ar? Ele não indexa isso daí? Como é que vai funcionar essa parada? Porque assim, é um texto jornalístico, e pode ser argumentado isso, né?
e, portanto, deveria estar ali e, inclusive, receber por isso, Sim. né? Pô, é uma sinuca de bico isso, cara. O que acontece? Eles estão identificados. Mas Então, e se eu faço amanhã qualquer parada assim? Aí o usuário individual é uma coisa, o Flow já é outra diferente. Uhum. Flow hoje é uma pessoa jurídica, vamos dizer assim. Sim, né? Então, sim. a responsabilidade, e está muito clara a responsabilidade. Né? Olha, a pessoa é o Igor, ele fez isso, e isso foi considerado pela justiça como crime, e ele vai ter a sanção. Tem um passo a passo nisso. Uhum. Não existe o risco de alguém, o Ministério da Verdade decidiu que o Igor não pode mais fazer isso aqui porque ele está dando opinião demais sobre a economia do Lula, sei lá. Não tem como fazer isso. A lei não cria isso. O que a lei cria é, primeiro, a defesa para o usuário, a plataforma não pode derrubar sem fundamentar, e segundo, coloca a obrigação para a plataforma de que tenha, desde que notificada, um dever de cuidado ali. Olha, isso aqui é um conteúdo que pode desinformar e causar problemas para a saúde pública. Esse é um conteúdo que pode, enfim, levar crianças e adolescentes à automutilação. Isso tem que ter uma atenção maior. Mas o que é discussão de ideias, divergência de ideias, opinião, vai cair... E aquele texto jornalístico problemático lá, você ia falando que... A empresa fica responsabilizada, a empresa jornalística. Que eu não posso responsabilizar o Google a priori. Veja, o Google indexou notícias. E está lá, Portal Globo, UOL, Jornal da Cidade Online, Revista Oeste e tal, um pessoal que é mais polêmico. E dentro daquilo ali tem um conteúdo que depois se verifica, olha, isso aqui era mentira, desinformativo, ou era ofensivo, tanto faz. A responsabilidade aí é da empresa lá, que é a autora do conteúdo. Ela está identificada. O projeto não se preocupa porque essa turma está identificada. O problema é quando eu tenho na rede uma onda de desinformação e ela é não identificada. Aquele milhão de usuários que brota do nada. Então, por exemplo, eu dou essa entrevista aqui, é certeza. Nós tá só conversando. No meu perfil, esse bate-papo aqui, meu perfil vai estar lá o cacete comendo. Né? E aí você vai olhar perfil, o cara não tem nenhum seguidor, nunca postou uma foto. É perfil criado na semana passada, criado hoje. Como é que eu vou localizar esse cara se ele xingar minha mãe? Não vou saber nunca onde é que eu vou achar esse cara. Mas se é o Jornal da Cidade Online, para dar um exemplo, eu sei onde é que está e posso processar. Então, é uma parada de responsabilização. Viabilizar o cumprimento da Constituição. Livre expressão, você pode se expressar como você quer, inclusive para xingar os outros. Mas você não pode estar anônimo. Inclusive para cometer crime. Você tem liberdade. O livre-arbítrio é seu. Mas você não pode ficar longe de responsabilização, escondido numa camada de segurança da internet. É isso que a gente quer evitar. Porque se você evita isso, você fez aí mais da metade do serviço. Que o cara, sabendo que ele vai ser identificado, ele já se restringe. Quer dizer, não vou postar isso. Porque se eu postar, o cara vai me achar. Ele me achando, enfim, vou tomar um processo, vou tomar um soco, vou tomar qualquer coisa, o cara vai me achar. Hoje não é assim. Eu tenho dificuldade de argumentar contra esse ponto aí, especialmente porque a gente está no Brasil, que, a princípio, a gente pode falar o que a gente quiser, né? Existem lugares no mundo que isso não é verdade, né? Tá bom. Mas vamos lá. Só para eu entender, porque essa parte eu não entendi mesmo. O lance das plataformas terem que pagar as agências de notícia e tudo mais, isso como que funciona? Porque é isso que eu tô falando, assim, eu digito uma parada, vou na parte de notícias, o que tá ali está sendo remunerado? É isso que prevê? Basicamente, você induz as plataformas a negociar acordos de remuneração com os produtores de conteúdo jornalístico. Tá. Então, a plataforma ganha engajamento, ganha permanência do usuário por conta daquele conteúdo que está sendo consumido e que não foi ela que produziu, foi um terceiro. Então, você tem que construir um caminho de remuneração. Não é uma coisa trivial, pouca gente legislou sobre isso. Eu acho desnecessário, inclusive, Alessandro. Assim, eu quero ouvir mais sobre isso, porque na minha visão leiga, assim, eu acho que, vamos lá, o trabalho do Google é basicamente indexar as paradas na parte de notícias. E aí o portal e tudo mais vai ganhar quando o usuário acessa, então ele ganha. Isso. Né? E agora o que a gente está tentando fazer é fazer com que eles ganhem só de estar indexado. Não, é o acesso. O acesso, o cara precisa clicar. Primeiro ponto, isso não está no projeto que a gente votou no Senado. Tá bom. Não tá, não é nosso. É um projeto que tem um conteúdo que tem sua importância, mas é extremamente difícil, até porque você tem que definir valores, percentuais, como é que é isso.
Regular. Regularemos Tá não sei lá quando. nessa. Então, Esse ponto, inclusive, tá lá é sim. muito difícil de resolver isso, né? O que a gente viu na experiência da Austrália foi que não teve problema, as empresas se ajustaram entre si e a coisa fluiu normal. Teve o mesmo rolo de ameaças, vamos parar de vou tirar o Google da Austrália. Não tirou porra nenhuma e está funcionando até hoje, só que estabeleceu um roteiro. Me parece que a preocupação maior que eles têm é de você ter o conteúdo deles utilizado por terceiros. Você tem hoje vários pseudo-produtores de conteúdo que não produzem porra nenhuma. O cara só faz copiar, colar e jogar. A internet aí é copiar. Esse rodar ali. Então, acho que é muito mais isso do que você taxar o acesso ao portal. Mas não está definido na lei, a lei não é clara o suficiente, na minha visão, pelo menos, não é clara o suficiente. E eu, particularmente, acharia melhor ter um pouco mais de cuidado com isso. Também acho. Para estabelecer critérios. E eu vejo, assim, depois de um momento de maior tensão ali, as plataformas hoje estão mais receptivas a sentar e traçar propostas conjuntas. Até porque eles já entenderam que a parada vem. Isso você está falando agora que o Orlando ressuscitou. Lá no começo, tu tinha muita resistência. Não, a resistência era absurda. A primeira votação no Senado, a gente conseguiu aprovar e tudo, mas foi um estresse grande, porque as plataformas eram extremamente reativas. Veja, eu sou do tempo que a gente recebia ordem judicial para identificar perfil e a empresa dizia, não cumpro. Eu só respondo à lei de Santa Mônica, na Califórnia. Era assim que o Facebook respondia lá atrás. Aí as multas foram subindo de valor, eles começaram a moderar as coisas. Esse é outro ponto interessante. Você tem um representante para ser acionado dentro do país, é mais do que válido. Não é válido você dizer o que? Eu preciso ter os servidores no Brasil, que teve proposta, teve emenda na época nesse sentido. Não preciso. Você só precisa se comunicar com alguém, né? Alguém que receba a porra da intimação e que vá dar cumprimento. É isso. Então, assim, o tema é complexo, ele é extremamente dinâmico também, porque de repente a gente está aqui regulando uma plataforma que amanhã morreu. Porque a dinâmica atropelou ela e ela foi embora. Mas algumas coisas básicas a gente tem que trazer para a legislação. Até para dar parâmetro para a justiça. Diz, olha, tem isso que não pode. Você tem essa margem para trabalhar aqui. Facilita, acho que para todo mundo, preserva a nossa democracia e preserva o direito do cidadão. Essencialmente é isso, é proteger o cara na ponta, que é o mais frágil nessa parada toda. Aí, eu não sei, bom, você está falando que não estava no texto original. Confesso que eu não li o texto original, tá? Foquei muito mais na última versão. Isso. As plataformas, elas podem escolher, então, não indexar determinados portais? A priori sim, desde que ela assuma essa parada. Eu não vi nada no texto do Orlando que estabeleça critérios de indexação. E não acho que pode fazer isso também. Diga-se de passagem, não vejo como juridicamente você fazer. Olha, você vai ter que indexar. Mas vai gerar uma discussão, porque você está saindo mais ainda da neutralidade, que é um suposto pilar da internet. Ela é neutra. Eu uso o Google porque, quando eu procuro no Google, ele vai me dar primeiro. Agora, você pegou o tempo, você tem o cabelo branco também, aí você pegou o tempo que apareciam as primeiras escolhas e não aparecia do lado, dizendo que era pago, né? Uhum. Era assim. O nego postava o link do banco falso antes do link do banco verdadeiro. Eu peguei caso assim, lá atrás. Eles passaram a ser obrigados a identificar. Então agora está lá identificado. O cara está aparecendo primeiro, mas ele pagou. Mas a priori, depois daquilo, está ordenado por relevância. O mais buscado, o mais clicado e tudo mais. Se eles mexerem nisso, eu não sei como é que vai ficar o termo de uso deles, aí teria que analisar por outro viés, por outro lado. Uhum. Mas no projeto não entra nessa questão. Ou não vai indexar, vai tirar, não vai tirar, não entra nisso. Estabelece obrigações muito objetivas. Olha, você vai ter que ter relatório de transparência, você vai ter que dar direito de defesa para o usuário, você vai ter que fazer, uma vez notificado, você vai ter que ter um cuidado especial com determinadas situações ligadas a determinados crimes. Então lá acho que 7, 8 crimes que ele elencou. Não sei se era interessante elencar, mas foi a escolha deles lá. Então, olha, isso aqui é racismo. Está tendo uma onda de postagens conectadas a racismo. Preste uma atenção especial. E durante o período, que é de 30 dias, desse regime especial de atenção, se continua circulando esse conteúdo, a empresa é responsabilizada. Uhum. Então, basicamente, a empresa é responsabilizada quando ela não cuida dentro desse período, já notificado, e quando ela faz publicidade. Porque aí ela fez uma análise daquilo ali. O cara me pagou. Eu estou pagando para vender, enfim, produto legal. Eu estou pagando para colocar o meu anúncio de link falso do banco.
Que é a realidade. Os caras pagam para fazer o link falso do banco, o link falso aparece lá, a velhinha vai, clica e vai embora a aposentadoria. Quando ele faz isso, ele tem que ser responsabilizado. Porque ele tem todas as condições para saber que é falso. A empresa tem todas as condições. Até porque não é o mesmo volume de conteúdo orgânico. Eu vi uma postagem interessante, não lembro quem foi a atriz, enfim, quem falou sobre isso. Mas, pô, consegue identificar se tem mamilo na foto, mas não consegue identificar se é conteúdo de racismo? Como não consegue? Que é, enfim, alguma coisa de pedofilia? Claro que consegue. E eles fazem um filtro já bastante razoável. Só que ele não é transparente. E eu preciso de transparência, porque as pessoas vivem hoje nas redes. Eu preciso de transparência para poder aferir. Diz, olha, essa empresa é séria, ela está bem intencionada, não consegue evitar tudo, mas ela faz um trabalho sério para evitar, ou não, eles não fazem trabalho de porra nenhuma, eles mudam como quer. Nessa batalha Biden-Trump, você teve a adoção de filtros pelo Facebook durante a eleição e depois eles tiraram os filtros. Então pode discurso de ódio depois da eleição, mas na eleição não pode. Qual é a lógica disso? Mas eu deixei na mão do empresário decidir. Quando eu coloco transparência, aí a sociedade vai decidir através de seus legisladores. Se é por aí que você vai, vamos legislar mais, não, vamos legislar menos, mas com transparência. O jeito que está hoje é perto daquilo que a gente entende como terra sem lei. Ó,